Às vezes, quando alguém te convida para ir no santuário, ou você convida alguém para ir no santuário, ou até mesmo num sábado para evangelizar, pode parecer algo meio besta, mas, como o senhor falou, é a base de tudo. Verdade. Até o nosso apóstolo, ele já contou isso várias vezes, então eu vou contar aqui. Até o nosso apóstolo, quando ele tinha os seus 17, 16 anos, antes de Deus chamar ele para fazer a obra, ele foi evangelizado. Sim. Numa praça. Numa praça. O legal, uma das coisas que eu mais gosto no Paredão do Som é porque a gente sempre para nas praças das cidades. Ah, que legal isso aí. Esse comparativo aí. A gente sempre para nas praças das cidades e chama as pessoas que estão na praça, chama as pessoas que estão passando pela rua para orar e convidar ela para o santuário. Isso é uma coisa que a pessoa pode estar tendo um dia ruim, mas é algo que pode motivar a pessoa e fazer a pessoa vir para o santuário. Que, pelo menos eu, quero ter um galardão muito alto quando eu chegar lá no céu. Também. Essa questão das praças e do amor ao próximo, como o Lucas disse, se a gente parar para observar, outro dia no evangelismo, uma senhora parou e estava chorando porque ela viu muitos jovens evangelizando. Então ela ficou emocionada com aquilo, porque quando a gente foi entender, ela perdeu um filho, mais ou menos na mesma idade dos jovens que estavam ali na rua, para as drogas, para o crime. E hoje ela não tem mais o filho dela. Então ela viu naqueles jovens e lembrou do filho dela. Nossa, como eu gostaria que o meu filho estivesse entre esses jovens aqui na mesma faixa etária. E isso é muito legal. Ela não estava chorando porque ela estava triste. Pelo contrário, ela falou, não, eu estou chorando porque eu estou feliz de ver esses jovens aqui evangelizando, levando a mensagem de Deus e não preso e não envolvido nas drogas. Então eu tenho certeza que o dia dela, ao ver aquele movimento, aquela alegria, tudo que o povo começa até a dançar nas sacadas quando o paredão tá passando. Verdade. Então assim, mudou o dia dela. Mudou a vida dela, né? Se ela tinha alguma tristeza, acho que aquilo ali transformou, tirou toda a mágoa do coração dela. Ela falou, nossa, olha que legal. Não tem meu filho hoje, mas olha a quantidade de jovem que tem aqui hoje levando a mensagem de Deus, evangelizando. Quantas mães vão ser ajudadas? Exatamente. Eu não tive o tempo, mas quantas serão ajudadas, terão os filhos com elas, né? Eu sempre amei evangelizar. Nossa, Deus. Sempre amei evangelizar. O Cidade Leandro já teve a oportunidade de sair para evangelizar junto comigo em São Paulo. Já. Nossa, maravilhoso. Sair de manhã cedo para falar sobre a palavra de Deus, falar sobre esse amor, essa força tão grande. E uma dessas vezes que eu estava evangelizando, lá em São Paulo mesmo, eu estava passando, conversando com as pessoas em uma ponte. E eu parado lá, parei para beber uma água, o sol lá quente rachando na minha cabeça. Nossa, né? Não tava junto? Realmente, você tava junto nesse dia também. Você tava do outro lado da avenida. Sim. A gente lá passando naquela ponte da avenida. E o jovem se eu não me engano, ele tinha entre 14 e 15 anos. E o jovem sentado pra se jogar da ponte, bispo. Nossa. Aí eu fui do lado dele, olhando pra frente, pra avenida, ele sentado lá, e comecei a conversar. E aí? Qual que é o seu nome? Ele falou o nome dele. Aí eu perguntei, você quer se jogar? Aí ele falou assim, é que eu não tenho mais nada pra fazer da minha vida. Tenho meus 14, 15 anos. E não sei o que eu quero fazer da minha vida no futuro. Não sei se eu quero ter uma família no futuro. Acho que eu não sou capaz disso. Eu sou burro, então nunca vou conseguir conquistar meu sonho, que é ser engenheiro. Nunca. Então eu já desisti de tudo mesmo.
Já desisti dos meus sonhos, de tudo. E é exatamente o que o bispo acabou de falar. Quer dizer, foi implantado na cabeça dele que ele não consegue. E naquele momento, eu olhei pra cara dele e falei assim: olha, rapaz, eu acho que você tá um pouco enganado. Me dá uma oportunidade. De te mostrar que você tá errado. Se eu não conseguir te mostrar, você pode voltar aqui, pode se jogar. Aí eu puxei ele junto comigo. A gente foi evangelizando. Ele foi evangelizando junto comigo. Falei assim, ó, me acompanha hoje. A gente foi evangelizando, conversando, tudo. Esse jovem, no final, a gente foi direto. Tava no sábado, a gente foi direto pro evento. Dentro do santuário que a gente faz à noite. E esse jovem ouviu a palavra que estava sendo traga no dia sobre sonhos. Impressionante. Não foi combinado, foi Deus. E ali ele escutou que Deus era grandioso e poderoso bastante para fazer o impossível ser possível na vida dele. Que se ele achava que não era capaz, colocasse nas mãos de Deus. Que Deus iria dar força para ele, ia capacitar ele para ele alcançar os sonhos dele. Aí ele desistiu da ideia de se jogar da ponte, e eu recebi uma notícia dele. Ele se mudou de São Paulo para uma outra cidade, do interior daqui de Minas Gerais. Recebi uma mensagem dele, mantive contato durante todos esses anos, e ele anunciando para mim. Foi no começo do ano agora. Olha, apóstolo, só para contar para você que eu finalmente consegui entrar na faculdade de engenharia que eu tanto queria. Glória a Deus. Então, um rapaz que tinha desistido de tudo, que ia se jogar de uma ponte, através do evangelismo, da galera jovem, no evangelismo, ele desistiu de tudo aquilo e hoje vai poder realizar o sonho dele, que é ser engenheiro, realizar o sonho da casa, carro, família. E é isso, um avivamento nos jovens, um avivamento nas crianças que faz com que elas ignorem a realidade do mundo e se concentrem somente na realidade que Deus pode trazer para a vida delas. Atenção para a agenda apostólica do mês de agosto. Dia 18, Apóstola Sol Daniela Carvalho, em São Paulo, às 7 horas da manhã, 10 da manhã, 3 horas da tarde e às 7 horas da noite, na Avenida Celso Garcia, 14, no Brás. Dia 20, Apóstola Sol Daniela Carvalho e Bispo Rodrigo Carvalho Maria, em Curitiba, Paraná, às 9 horas da manhã, na Rua Antônio Chiebel, 1375, Boqueirão. Dia 27, Apóstolo Adelino de Carvalho, em Goiânia, Goiás, às 18 horas, na Rua 59, número 105, Setor Central. Reino dos Céus, uma obra forte. E Alisson, conta pra gente aqui, antes de conversar com elas, conta pra gente aqui como que surgiu esse projeto do Paredão, como que foi, como que o apóstolo chegou pra você e falou assim, ó, quero fazer um paredão, como que isso aconteceu? Foi uma coisa bem... ele sempre falava, nós iremos fazer o paredão de som. Na época eu não entendi o que era, né? Como que você se tornou o rei do paredão? Então, aí teve uma vez que eu tava vindo viajar com a minha esposa, a Bispo Maria dos Anjos, e ele me ligou.
Ele falou assim, ó, vem aqui em Belo Horizonte, eu tava chegando em Nanuque, vem aqui em Belo Horizonte. Opa, Nanuque é minha terra. Nanuque é a terra do senhor, vai na lá, verdade. segue. Estávamos chegando em Nanuque, ele falou, vem pra Belo Horizonte que eu preciso gravar uma música com você, a música da Rita, aquela música da facada, né? Aí eu falei, nossa, Tá no YouTube, viu? Tá Você no que YouTube, não verdade. conhece a música da Rita, Resposta da Rita. Resposta para a Rita. Pesquisa Resposta da Rita Alisson lá no YouTube que você vai encontrar o clipe. Aí eu falei, tá bom, né? Voltei pra Belo Horizonte e fiquei na casa do Maestro Kim pra gravar a música da Rita. Na hora que chegou lá, a esposa dele pegou Covid. Aí eu falei, nossa, e agora, hein? Aí o apóstolo falou assim, fica aí todo mundo aí de quarentena. Falei, meu Deus do céu, eu tô com uma roupa só aqui, como é que eu vou ficar aqui? Aí fiquei lá, né? Fiquei 40 dias na casa do Maestro Kim. Era preciso, era necessário, né? Porque eu não poderia sair, infectar minha esposa, exatamente, 2020. Aí começamos a gravar. Aí o apóstolo ligou pro Maestro Kim e falou assim, olha, tem essa música aí pra gravar, ó, Paredão de Som. Aí eu falei, maestro, mas o que é essa música? Ah, não sei, vamos gravar. Aí gravamos 1, 2 e deixou lá guardado. Aí depois começou o movimento, ele falou, vamos fazer o paredão de som, vamos fazer. Aí ele comprou o primeiro paredão de som. Aí fizemos o primeiro paredão de som lá no Santuário de Montes Claros, bem no centro ali. Nossa, mas foi maravilhoso, uma coisa que a gente anda na rua, as pessoas dançam, todo mundo quer saber o que é, e é um movimento que, olha, é fantástico, né? E eu fiquei sem entender no início. Falei, não, vou deixar o Espírito Santo agir que vai dar certo. Aí cata o microfone, vai falando, evangelizando e vai dando resultado. No mesmo dia tem resultado no santuário, no domingo. O povo usa carro de som, usa paredão na rua para fazer protesto, às vezes para coisas que não tem nada a ver. Exatamente. Então bora evangelizar, usar para ganhar almas, né? Exatamente, a gente para, ora, evangeliza alguém, chama uma criança para orar, e as crianças do reino sabem orar certinho. O Pai Nosso, sabem falar bonito, sabe? É uma maravilha as crianças do santuário. Eu quero no paredão também, eu quero dançar também, inclusive o irmão dela. Inclusive o irmão dela no Santuário da Lagoinha, sempre dançando ali na frente. É maravilhoso o paredão de som. Olha, é uma revelação muito profunda que dá muito resultado. E é incrível o mover de Deus, que no último flash mob que a gente teve aqui no Belo Horizonte, nós paramos na Praça 7 para orar. Aí eu peguei e falei assim, eu quero convidar aqui, por favor, a pastora Sirlene Cristina e a Bispo Maria dos Anjos para orar. Aí tava passando uma mulher do outro lado da rua, Bispo Maria dos Anjos, nossa, eu quero saber quem que é. E foi lá, parou a Bispo, eu quero conversar com a senhora, eu conheço a senhora pelas redes sociais, conheço a senhora pela live que a senhora faz, por isso a importância de evangelizar através das redes sociais, né? Pelo Facebook, Instagram. Aí foi lá, pegou o telefone dela, eu sou empresário aqui no centro aqui, eu conheço a senhora, mas eu nunca falei com a senhora pessoalmente. E agora eu já tô conseguindo ter esse contato aqui. Evangelizou a mulher, já está na corrente do santuário, no domingo também, na Santa Ceia. E olha, o mover do Espírito Santo no paredão de som é inexplicável, sabe? E o paredão acontece no Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Temos em Vitória, temos em Juiz de Fora o paredão de som, em Goiânia, Distrito Federal também tem, Vitória do Espírito Santo, Salvador, e é um movimento que todo sábado é de lei, todo mundo no paredão de som. A partir das 8 da manhã. A partir das 8, se deixava até 6 horas da tarde, né? Se deixava até 6 horas da tarde. É o testemunho de uma criança do meu santuário. E essa criança é um garotinho que chegou no santuário muito ansioso, ele tinha muito problema dentro da família dele, o pai dele era muito estressado, e ele foi evangelizado por uma das monitoras que ia nos bairros e evangelizava as crianças, trazia para o Pipofest. E ele veio, começou a participar no sábado, e ele foi aprendendo a ser sonhador, que ele podia conquistar os sonhos dele de verdade, que Deus iria realizar na vida dele. E foi impressionante, porque ele criou um amor tão grande pelo santuário, que ele virava pro pai dele todos os dias e falava, pai, você precisa ir lá. Eu quero que você vir junto comigo, vem pro santuário, porque lá é maravilhoso. Imagina, como o senhor disse, as crianças têm evangelizado os pais, e ele trouxe o pai dele. E aí a gente pensa, nossa, que maravilha, começar por aí. E o pai dele ficou impressionado com a igreja, porque a igreja dava muito carinho, muita atenção para as crianças. E principalmente ele já tinha ido em outras igrejas e ele notou que não tinha esse cuidado, né? Mas que no santuário ele viu aquilo acontecendo. E principalmente com o filho dele também. E aí ele falou, não, eu não posso deixar.
eu tenho que trazer minha esposa também. Legal. E aí veio a esposa dele também. E, nossa, hoje em dia, atualmente, a esposa desse homem, ela é monitora das crianças no santuário. Então, Olha só. aquilo que antes o filho dela foi evangelizado por alguém, hoje ela executa lá no Produz bairro frutos. dela. Exatamente. Traz as crianças pro People Fest, bacana. cuida das crianças. Então, é um trabalho que tem um desdobramento muito grande. A Turminha da Madrinha é um desdobramento na vida das crianças, na vida das famílias, na casa de muitas pessoas. E a gente vê o resultado disso de uma Muito, forma muito. clara. Eu, dentro do santuário, eu dei depressão. Meus pais me ensinaram o caminho certo que eu tinha que fazer para me sair da depressão. Só que eu dei depressão porque eu parei de fazer para Deus. Eu ouvi as vozes do mundo, eu ouvi pessoas que diziam ser meus amigos e eu simplesmente entrei em depressão. Eu era uma criança, eu tinha 11 anos, tinha volta de uns 11, 12 anos, eu era criança. E o meu pai, meu pai e minha mãe, eles sempre estiveram junto comigo, me apoiando, me ensinando o caminho certo. E por um vacilo meu, que eu não queria fazer pra Deus, eu sentia que eu tinha que fazer pra Deus, mas eu mesma falava, não quero, não é pra mim. Eu ficava correndo, porque eu não queria fazer. E aí um dia, meu pai tava indo pra casa da minha tia, ele me chamou, eu não ia, eu ia ficar em casa. E eu lembro que eu cheguei no meu pai e falei, pai, hoje eu vou me matar, hoje eu não aguento mais. Na minha cabeça, despedir do meu pai era mais fácil que despedir da minha mãe. Meu pai falou pra gente ir, eu fui com ele. E ele foi conversando comigo, me incentivando a chegar no profeta e conversar com ele o que estava acontecendo comigo. E eu lembro que nessa hora tinha muitos carros passando na rua e eu tava andando cada vez nessa beirada que eu tava pensando, passa um carro, eu vou pular na frente. E eu lembro até hoje que uma pessoa passou e esbarrou em mim. E nisso que essa pessoa esbarrou em mim, meu corpo começou a arrepiar muito. E aí meu pai me puxou pro canto e foi conversando comigo. Foi falando, minha filha, o que tá acontecendo? Conta pra mim, porque eu tinha me afastado muito dos meus pais. E ele falava, o que tá acontecendo? E eu não gostava mais de ir pro santuário, eu não gostava de fazer mais nada. Eu ia por obrigação. Eu não gostava de ir pra escola. Eu chegava a ficar uma semana em casa, dentro do meu quarto, chorando. Eu mentia pra minha mãe pra eu não ir pro santuário. E meus pais sempre me ensinaram, sempre falaram, Raquel, vão pra igreja. Eles sempre, mesmo que eu tava com depressão, eles nunca me deixaram, sempre me ensinaram o caminho certo que eu tinha que ir. E através Mas do não forçavam. Não, eles me ensinaram. E eu sabia que eu tinha que ir pro santuário. Só que eu tinha vontade de ir, mas tinha alguma coisa que me prendia. E através do Jaé e dos meus pais me ensinarem, e de eu também falar, não quero mais, eu fui curada da depressão. Através do Jaé eu fui curada da depressão. Eu tive uma maturidade maior, que era uma criança. Eu tinha 11 anos quando eu entrei em depressão. Eu era uma criança, eu ficava correndo pela igreja fora, incentivava as crianças a correr também. E meus pais sempre me ensinavam, não faz isso, ensina certo. Mas eu não dava ouvidos. Eles sempre me ensinaram o caminho certo, só que eu não dava ouvidos, eu não queria escutar. Então, assim, até o dia que eu vi que eu tava fazendo errado, que foi quando veio a revelação do Jaé. Veio a revelação do Jaé, do paredão de som, que eu fui curada também no paredão de som, que eu tinha uma questão que toda vez que eu ia pra rua, e era só no paredão de som, meus lábios inchavam muito, começava a sair sangue, encher de pus, e eu não conseguia fazer nada. Eu lembro que um paredão de som foi assim, Chegou Deus. até algum diagnóstico médico? Não tinha nada, porque normalmente não sabe o que é o paredão, não sabe, minha boca inchava, domingo ela continuava inchada, segunda-feira ela melhorava, mais ou menos, terça-feira desinchava, mas estava toda rachada, cheia de pus, então assim, eu ficava de uns 2 a 3 dias sem ir pra escola, até meus lábios voltarem ao normal. E eu lembro que um paredão de som, eu falei, não, Deus, eu não quero mais isso, eu amo fazer o que eu faço, e eu quero ser curada. E Deus me curou no paredão de som. Mas nesse processo todo aí, da sua depressão, e lógico, com certeza, vocês além do paredão, igual você falou, foi curada no paredão, mas além disso tudo, a gente sabe que foi necessário fazer um sacrifício, que houve todo um trabalho, além do trabalho do evangelismo, com certeza. Mas como que seus pais comportavam em relação a isso, sua mãe, seu pai, como que era? Sobre a depressão, meus pais não sabiam. Meus pais sabiam que tinha algo de errado, que eu tava sofrendo com alguma coisa, só que eu não contava, eu não falava, eu ficava calada, trancada no meu quarto. Eu lembro que toda vez que ela estava vazia, eu pegava a faca e posicionava certinho, onde ficava meu coração, só pra encher e acabar.
Só que toda vez que eu ia fazer isso, parece que era Deus que enviava minha mãe pra poder chegar. Parece não, era. Era Deus que colocava minha mãe no caminho pra fazer eu parar. E como eu não tinha coragem de fazer isso perto da minha mãe, então eu parava. Minha mãe falava, o que você vai fazer? Minha mãe sempre perguntava o que eu tava fazendo e eu mentia. A época que eu mais menti pros meus pais foi a época que eu entrei em depressão. Porque eu não queria que eles soubessem o que estava acontecendo. Eu não queria que ele ficasse se preocupando comigo. Porque na minha cabeça, o diabo tinha colocado na minha cabeça que eu era um fardo pros meus pais. Que tudo que os meus pais me ensinaram e me ensinam até hoje, estava sendo um fardo pra eles. Que a gente não... eu só era um fardo, né? Então, assim, um dos motivos que eu entrei em depressão foi isso. Foi porque eu dei brecha pro diabo, parei de fazer as coisas pra Deus. E eu lembro que eu sentia muito... Eu lembro até hoje uma vez que falaram comigo, nossa, eu não lembro o que eu fiz, mas eu lembro que falaram comigo que você tem espírito de liderança. A partir desse dia que eu parei de fazer, porque eu não queria ser líder. Eu ficava correndo, porque eu via a responsabilidade que os meus pais tinham. Eu via a responsabilidade... Tinham e tem até hoje, a responsabilidade aumentou mais ainda. Eu via a responsabilidade que eles têm e eu falava assim, não, isso eu não quero pra mim, não quero pra mim, não é pra mim, eu não quero ser líder. E eu ficava correndo. Então, a partir do momento que eu neguei, a depressão veio. Tive sim. Eu cheguei até o profeta, conversei com ele com muito custo, com os meus pais quase me empurrando para a sala do profeta para eu conversar, porque eu não queria falar com ninguém. Conversei com o profeta, o que estava acontecendo. Eu lembro que o profeta virou pra mim e falou assim, percebi que você tá meio estranha, você tá afastada. Eu não ia mais sábado evangelizar, eu sempre dava uma desculpa. Não ia na igreja mais sexta-feira, eu dava uma desculpa. Domingo eu só ia, porque eu falava, mãe, eu tô passando mal. Você tá passando mal? Então você vai, a Santa Ceia vai te curar. E assim que eu ia. Na sexta-feira minha mãe também tava me levar, só que não sei como, eu sempre dava um jeito de ficar em casa, eu conseguia ficar em casa. E assim, eu conversei com o profeta, eu lembro que ele falou comigo na hora da ceia, pede a Deus pra te limpar. Deus me limpou na hora da ceia. E eu tive um processo, tive que fazer corrente pra me poder me curar 100%. Então, assim, meus pais me ensinaram o caminho certo, mas por teimosia minha, eu saí. Mas graças a Deus, que Deus colocou os meus pais na minha vida, colocou o profeta, que me ajudou, me incentivou a voltar pro caminho certo. Raquel, você acha que... a gente sabe que sim, que as pessoas que às vezes têm uma mente fraca, elas são influenciadas sim. E você acha que pelo fato de você ser cristã, estuda normalmente, e você acha que em algum momento você foi influenciada por colegas na escola? Sim, eu fui influenciada, porque eu não sentia aquilo. Eu lembro que foi uma menina, foi por causa de uma música. Ela me mostrou uma música, eu gostei da música, comecei a ouvir mais e mais vezes as músicas. E através das músicas do mundo, começou a entrar na minha mente e começou a fazer eu pensar que os meus pais não estavam nem aí pra mim. Foi uma coisa assim, tão do cão mesmo, que eu não lembro a música. Graças a Deus eu não lembro a música. Mas eu lembro que foi através de uma música, e uma menina que dizia que era minha amiga, melhor amiga, que sentava comigo. Era a pessoa que realmente andava comigo, que tanto que quando eu dei depressão, essa menina sumiu. Na hora que eu mais precisei dela, ela não estava perto. E assim, ela me influenciou a ouvir as músicas do mundo, a aprender as coisas do mundo. Tanto que eu me importava mais em aprender as coisas do mundo do que aprender as coisas da igreja. Eu não dava valor para as coisas da igreja, eu dava valor para as coisas do mundo. Então, assim, eu fui influenciada. Mesmo eu sendo cristã, eu fui influenciada... E como você disse, você deu uma brecha no meu lugar. Por uma simples brecha que eu dei. Para eu ouvir uma música. E, assim... Por uma brecha que eu dei, eu fui influenciada e acabei com a entrada na depressão. O mistério do poderoso Vale do Sal, onde você passa, mas os inimigos são derrotados. Foi assim com Davi, que levou para o Vale do Sal 18.000 inimigos, e eles foram abatidos pela força do exército de Miguel, que atua com a espada de fogo no Vale do Sal. Vale do Sal.
Vale do Sal. Você passa, a doença não. Você passa, os espíritos das trevas não. Você passa, as amarrações não passam, nem feitiçaria, nem inveja e nem os tambores da macumba poderão atingir você. Sexta-feira forte, dia 25, poderoso Vale do Sal, em todos os santuários, Reino dos Céus. A maior estratégia dos espíritos das trevas para destruir uma pessoa não é a feitiçaria, a bruxaria, a magia negra. Isso aí é perigoso, é terrível. Mas a maior estratégia do diabo é plantar dentro da cabeça da pessoa dizendo assim, ó, o diabo não existe. Porque se ele convencer na sua cabeça que ele não existe, ele vai causar toda a tragédia na sua vida e você acha que é porque você não teve sorte. É porque você é azarado, é porque alguém plantou mal na sua vida, é porque o fulano se levantou, o ciclano se levantou e o maior causador do seu sofrimento está tranquilo. Agindo, acabando com a sua vida, com seus sonhos, com seus projetos e às vezes você ainda até apoia ele. Quer ver uma coisa interessante? Existem os praticantes da esquerda que fazem os trabalhos para arruinar um casamento, arruinar uma empresa, arruinar a saúde de uma pessoa. Mas pior do que esses praticantes é o seu vizinho, o seu parente, que sai da casa dele para ir lá, para encomendar o trabalho. É aquele que toma um café com você na mesa. Esse, para mim, é pior do que o praticante. Porque ele tem essa seta maligna dentro dele de querer ver o mal do próximo. O praticante, ele tá lá. É como se fosse uma empresa. Você vai comprar uma coisa, você tem que sair da sua casa e ir lá naquela empresa comprar. Ele foi lá e encomendou. Mas a pessoa que fez o mal, ele fez porque alguém pagou por aquele mal, alguém encomendou aquele mal. Mas aquele alguém que fez não foi lá na sua casa e às vezes ele nem te conhece. Verdade. Mas aquela pessoa, o falso amigo, o falso parente, essa pessoa, ela é diabólica, ela é satanista. E bate no seu ombro te chamando de amigo, de melhor vizinho. Ela é uma cobra venenosa, que às vezes você está tratando, dando do bom e do melhor. Verdade. Isso é terrível. E quando o inimigo convence a sua cabeça de que ele não existe, ele consegue minar toda a sua vida. Eu me lembro que tem gente que fala, não acredito, eu não acredito, essa pessoa está vulnerável. Ela é muito vulnerável, assim. Uma coisa é você não acreditar, por quê? Porque você tem um conhecimento espiritual para blindar aquilo. Uma coisa é falar, não acredito que isso funciona, não acredito que isso... Aí o negócio é diferente, porque essa pessoa ela vai ser facilmente atacada, justamente porque ela não crê que existe ataques no mundo espiritual. Então ela, não tem ataque no mundo espiritual, não acredita em espírito das trevas, não. Essa pessoa é vulnerável, por quê? Ela nunca vai estar preparada para receber um ataque espiritual. Porque ela não acredita que existe um ataque espiritual, então como que ela vai se preparar para se defender? Ela é vulnerável. Eu me lembro que uma vez o apóstolo pregou, o apóstolo missionário Adelino de Carvalho, ele numa mensagem ele disse o seguinte: se as entidades mudar a cabeça de uma pessoa, muda o corpo todo. Sim. Uma pessoa que tinha tudo para ser feliz no amor vai se tornar infeliz no amor. É verdade. Uma pessoa que tinha tudo para prosperar na vida vai viver a vida inteira na miséria. Sim. Sendo que ele tinha tudo para ser uma pessoa próspera. Por quê? Porque mudou aqui. A gente costuma falar de lavagem, né? Uma lavagem mental. Se aconteceu do espírito das trevas alguém, né, que tenha domínio, que tenha conhecimento dos trabalhos de esquerda, se fez essa lavagem espiritual na mente de uma pessoa, já era. Se ela foi treinada para não acreditar, ou se ela foi treinada para praticar o mal achando que está fazendo bem, porque tem esses praticantes também que acham que está fazendo bem. Com certeza, para poder fazer essa virada,
de mente vai ser muito difícil, porque a pessoa já foi doutrinada aquilo. Ela já foi doutrinada aquilo. Por isso que a gente precisa ter essa preparação, ter esse conhecimento. Eu disse que o conhecimento ele gera poder, e o conhecimento é a mente. Então, assim, a gente precisa ter esse conhecimento, buscar esse entendimento. É por isso que a gente tem esse podcast também, para que você tenha esse conhecimento e para que você, quanto mais conhecimento tiver, mais poder você tenha para poder se prevenir, para poder se defender e atacar. Ao invés de ser atacado, você passa a atacar os espíritos das trevas. E eu quero comentar aqui que o que me impressiona é a definição que tem sido formada na cabeça dos nossos irmãos que estão dentro do santuário, porque é dito o seguinte, dentro do santuário: se a sua fé está na entidade, no Exu, você vai lá. Se a sua fé não é essa, mas é a fé em Cristo, que é a minha fé, sim, então não tem por que eu atrapalhar, desrespeitar. A nossa igreja não é aquele tipo de igreja fanática que quer acusar, quer apontar o dedo. Inclusive, isso é contra o evangelho de Cristo, de fato. Verdade. Porque se nós queremos ganhar as pessoas, nós não devemos apontar o dedo para elas como se fôssemos perfeitos. Donos da razão. Falar bem assim, você está errado, é desse jeito aqui, a minha convicção, a minha ideia é a verdade universal. Não é assim que funciona. A única coisa que é a verdade universal é a palavra de Deus. E se queremos ganhar essas pessoas, porque nós sabemos que dentro do santuário existem muitos ex-praticantes que estavam nesse caminho, mas tiveram um reencontro e mudaram o propósito de vida. O próprio Deus mudou o propósito de vida delas. Não foi homem, não foi mulher, mas sim o próprio Deus fez com que o caminho dela fosse transformado. E hoje ela dá testemunho dentro do santuário. Sim. E é uma bênção de Deus quando o apóstolo dizia, quando uma pessoa que sai deste mundo, sai dessa situação, vem para o santuário, ela se torna uma bênção, porque ela já entende que o poder do evangelismo, que nem eu só estava falando sobre os jovens do evangelismo, da camisa até Jesus contra as drogas, maravilhosa. O poder do evangelismo, a igreja só existe através do evangelismo. Sim. Só existe se tiver pessoas dispostas a sair nas ruas para ganhar almas. Verdade. E o que me chamou a atenção, meu bispo, aqui comentando, no Santuário da Boa Sorte, onde eu estou, os irmãos têm esse amor por evangelizar, por ganhar almas. Então, a primeira coisa que eles fazem ao chegar lá, panfletos, os livros de evangelização, eles vão lá, pegam, eu não preciso falar nada, eles vão lá, pegam e falam, não, eu vou evangelizar. Não porque eu quero receber de Deus alguma coisa, mas sim porque eu tenho amor. Sim. Então, eu creio que o evangelismo é esse amor. E esse amor precisa estar presente dentro de nós, a tal ponto de que nós não venhamos a apontar dedo para as pessoas, mas sim estender as mãos para ajudar quem precisa de ajuda. Como a gente está falando em mês de agosto, a gente sabe que também a gente tem um ato profético muito forte que acontece no mês de agosto, que é o trabalho do Vale do Sal. Porque é o que a gente está falando, né? Se do lado de lá tem as manifestações, os atos que eles acreditam, nós também precisamos ter do lado de cá, independente, claro, mas lógico, a gente sabe que a nossa forma de crer é que existem sim espíritos das trevas e que atuam no mundo espiritual, que fazem mal para as pessoas, são enviados para fazer mal, transportam mal para a vida das pessoas, para as casas, para os lares, e é uma constante guerra. É isso que a gente acredita, que existe uma constante guerra entre o bem e o mal. Então, do lado de cá, nós precisamos estar sempre prevenidos, blindados com a nossa força, com a nossa fé, usando as nossas armas espirituais. Então, a gente vai vir o Vale do Sal, um trabalho muito forte do Vale do Sal vai acontecer nesse mês de agosto no santuário. E a gente sabe da força que tem o Vale do Sal, e muitas pessoas às vezes perguntam, assim, eu vejo os comentários na internet, por que o Vale do Sal? O que é isso? E eu costumo dizer que tudo que a gente fala aqui tem uma base bíblica. Sim. Eu repito isso, praticamente todos os nossos podcasts eu repito isso, que tudo que a gente fala, a gente procura, assim, manter uma base bíblica
como cristãos, a gente, como seguidores de Cristo, a gente procura praticar aquilo que está na Bíblia, os atos proféticos que estão na Bíblia. E o Vale do Sal, a gente tem uma grande passagem no Vale do Sal, que é a vitória do rei Davi sobre os seus inimigos no Vale do Sal. Então, por isso o trabalho do Vale do Sal é um ato profético onde... Oi? 2 Samuel 8,13. Obrigado, Lucas. 2 Samuel 8,13. E a gente busca nessa base de Davi esse desafio espiritual, que é o Vale do Sal, é um desafio espiritual. Sim, é um momento de guerra, quando as pessoas estão passando pelo Vale do Sal. A gente vê muitas manifestações e é um trabalho muito forte que precisa acontecer sim no mês de agosto, sim, como eu disse, devido a essas energias negativas que a crendice, o tradicionalismo veio trazendo no decorrer dos anos. Peso espiritual, né? Isso aí. Sim. Então, a gente sabe que, assim, precisamos ter esses trabalhos fortes, como o trabalho do Vale do Sal. E por falar no Vale do Sal, eu tenho um testemunho de dentro de casa que é muito forte no Vale do Sal, sabe? O meu pai, eles se converteram e mesmo antes de se converter, eles já iam no Reino do Céu, já vinham no santuário já. Eu fui o primeiro da minha casa e meu pai, ele foi fumante durante muitos anos. Então, eu nasci com meu pai fumando. Eu nasci vendo meu pai fumar. Então, assim, depois de muitos anos já, isso eu acredito que tem uns 15 anos, 10, 15 anos, e foi num Vale do Sal, num trabalho do Vale do Sal que meu pai passou, e ele largou o vício do cigarro. Glória a Deus. Então, assim, é muito forte, é muito forte. E fora, eu tô contando um relato de dentro de casa. Mas, fora isso, nas viagens que eu faço com o apóstolo, filmando ele, e assim, são inúmeros casos de trabalhos no Vale do Sal, as pessoas passando e sendo curadas na hora, pessoas entrevadas sendo curadas na hora. Milagres, né? Milagres acontecendo no Vale do Sal. É impressionante esse trabalho que vai ser realizado em todos os santuários do Reino dos Céus agora no mês de agosto. Eu não sei se vocês têm algum relato para contar sobre... Sim, eu estava analisando, porque tem um livro do apóstolo que ensina sobre... Vale é lugar de luta, monte é lugar de vitória. Verdade. Por isso que quando vamos receber, o apóstolo nos diz isso. Você não vai para o monte, mas nem para pedir, você vai para receber. Verdade. Porque pelo vale você já passou. A pessoa não deve lutar no vale com a visão do vale. Ela precisa lutar no vale, mas com a visão do monte. Porque se ela consegue enxergar a vitória dela, então ela tem forças para passar pelo vale. Por isso, o Vale do Sal. E tem uma visão de Davi que eu gosto muito, que é a seguinte: Davi não tinha escapatória. Ou ele vencia, ou ele vencia. No Vale do Sal é tudo ou nada. Eu acredito dessa maneira, porque a pessoa passa pelo Vale do Sal. Todos os seus inimigos ficam ali. E uma vez, nesse ato profético dentro do santuário, uma pessoa chegou a passar pelo Vale do Sal e quando ela passava, via-se, quando ela pisava, via-se atrás, nos pés dela, ficando uma cor de sangue, sangrava os pés dela assim, mas não tinha feridas. E aí a pessoa foi, passou pelo Vale do Sal, limpou os pés do sal, porque não pode levar aquele tipo de sal para casa, já está contaminado. E ele foi assentar na cadeira e continuou sangrando durante um tempo, mas não tinha feridas nos pés dele. E depois descobriu-se que o homem foi curado de uma doença que ele tinha ido nos médicos, tinha tomado remédios, fazendo tratamento, só não recordo qual doença era agora, mas era, se eu não me engano, era câncer. Ele contou o testemunho, fez o sacrifício, contou o testemunho dele e hoje o homem está firme, curado, para a glória do nome de Jesus, mas é uma manifestação do que acontece no Vale do Sal. E essa visão que o senhor falou sobre Davi, é tudo ou nada. Ou Davi vencia no vale, ou ele vencia no vale. E foram muitos inimigos contra Davi. 18 mil. 18 mil inimigos contra um homem só. Mas esse homem tinha um diferencial. Ele havia preparado, ele tinha a força de Deus sobre ele. Então eu creio assim. Depois do dia 13, que é o fechamento da aliança, que é
o apóstolo fala, estar com as costas quentes para isso. É onde você vai enfrentar os seus inimigos no Vale do Sal. O mistério do poderoso Vale do Sal, onde você passa, mas os inimigos são derrotados. Foi assim com Davi, que levou para o Vale do Sal 18.000 inimigos. E eles foram abatidos pela força do exército de Miguel, que atua com a espada de fogo no Vale do Sal. Vale do Sal. Vale do Sal. Você passa. A doença, não. Você passa. Os espíritos das trevas, não. Você passa. As amarrações não passam. Nem feitiçaria, nem inveja e nem os tambores da macumba poderão atingir você. Sexta-feira forte, dia 25, poderoso Vale do Sal, em todos os santuários, Reino dos Céus.